Pessoal, agora a gente vai passar para alguns tipos de procedimentos de auditoria, alguns testes de auditoria. Vamos ver agora como é que funciona cada um, lembro, dos principais testes de auditoria que são cobrados em prova de concursos. A gente não vai aqui, vamos colocar aí que são 10 ou 15 testes, possibilidade de testes diferentes. A gente não vai colocar isso tudo numa aula que tem por objetivo se concentrar nas principais questões, nas questões mais recentes do CESP, ok? Primeiro, procedimento de auditoria. Os procedimentos de auditoria, esse primeiro procedimento de auditoria, é o procedimento mais tradicional. Se eu disser para vocês agora, imaginem um auditor trabalhando, a maioria de vocês vai imaginar alguém inspecionando um documento. Alguém pegando um documento e olhando, não é isso? Um documento. Vocês, em princípio, não vai imaginar ninguém fazendo uma entrevista ou indo lá verificar uma obra. Vocês vão imaginar o quê? Pensa no auditor trabalhando, vocês vão imaginar o camarada com um documento, um monte de documento na mesa, fazendo a verificação desses documentos. Não é isso? Eu imagino que sim. Pois bem, o exame documental ou inspeção de registros e documentos, de acordo com o NBC-TA 500, que é uma norma nova de 2009 sobre as demonstrações contábeis, essa inspeção de registros e documentos envolve o exame de registros ou documentos, internos ou externos, em forma de papel, eletrônica ou em outras mídias, e, atenção, o exame físico de um ativo. Segundo a NBC-TA 500, o exame físico de um ativo, que a gente também pode chamar de inspeção física, está inserido no exame documental, na inspeção de registro de documentos, ok? Então é muito simples. O auditor vai pegar a documentação, vai verificar a documentação, vai verificar falhas na documentação, vai verificar a inspeção física do ativo que ele está verificando. Vamos dar um exemplo, a empresa tem lá um carro, um caminhão, 10 caminhões. O auditor vai verificar se há realmente os caminhões, se a existência física existe, né, se comprova, a autenticidade do bem, do item, se aquele item é aquele item mesmo, vai pegar a documentação, vai inspecionar a documentação daquele caminhão para ver se é aquele mesmo, né? Não é um caminhão emprestado de outra empresa só para dizer que tem o caminhão, para enganar o auditor. A quantidade, naturalmente, ele vai verificar se há 10 caminhões lá na garagem que ele está inspecionando, deveria haver 10, e a qualidade do item. Ele tem que comprovar visualmente ou laboratorialmente de que o objeto examinado permanece em perfeitas condições de uso. Então, para ele fazer uma inspeção física, ele tem que ficar atento a todos esses aspectos que a gente está citando aqui, tá ok? É só pensar, lembra do caminhão, lembra do auditor inspecionando um caminhão. Professor, mas a inspeção física faz parte da inspeção de registros e documentos? Sim. Por quê? Porque está aqui, olha, eu tenho que verificar a autenticidade do item, eu tenho que verificar se aquele caminhão é aquele caminhão mesmo. Então, tá ok? Conferência de cálculos. Aqui é para o aluno dar uma relaxada. Porque a conferência de cálculos, que atualmente as normas de auditoria denominam como recálculo, vocês vão ver tanto uma quanto outra na prova, não tem problema nenhum, nada mais é do que a conferência das operações que envolvam cálculos. Então vai estar lá escrito na questão de cálculo aritmético, vai falar de... Mas na prática, o que o auditor faz? O auditor realiza seus próprios cálculos e vai comparar esses cálculos com os dados apresentados pelo fiscalizado. Ou seja, a empresa vai dizer para o auditor o seguinte, olha, esse cálculo eu fiz com essa memória de cálculo. O auditor vai pegar aquela memória de cálculo, vai fazer o seu cálculo com base naquela memória, do jeito que a empresa está fazendo que fez, para verificar se os valores no final batem. É por isso que atualmente as normas do CFC denominam esse procedimento de auditoria como recálculo, porque o auditor está recalculando os cálculos feitos inicialmente pelo auditado, ok? Tem questão disso aí daqui a pouquinho.
Observação. Pessoal, esse item observação não é muito cobrado, mas eu coloquei aqui porque ele é muito simples. Aí é tão simples que se cair, vocês têm que acertar, né? Mas o que é isso aqui? Como o próprio nome já diz, observar é olhar. A observação é o ato de um auditor olhar como um processo ou procedimento está sendo executado. Como é que seria isso? Vamos olhar para mim aqui que eu vou explicar isso aqui, que eu tô olhando só para o slide, vou olhar rapidinho para vocês aqui, olha só. A observação funciona da seguinte forma. O auditor quer saber como é que determinado processo dentro da empresa vem sendo executado. Por exemplo, controle de estoques ou controle de entrada e saída de material não almoxarifado, que é um momento ali que tem que haver um certo controle, é um momento crítico, é material sendo levado de um lado para o outro, e quando é coisa pequena, né, um ou outro item que se perca não tem tanto problema, mas imagine uma joalheria, por exemplo. Né, o controle do material tem que ser muito bem realizado, tem que haver um controle muito forte. O auditor, ele pode perguntar para o auditado como é que ele faz aquele controle. Aí o auditado vai dizer, não, auditor, aqui é tudo muito controlado. A gente pega, tem uma via que vai para não sei aonde, a outra é arquivada, a outra é carimbada e vai não sei para onde, aí abre cofre. Aí o auditor fala, é tudo assim mesmo, é desse jeito que você está me falando? Então tá bom, eu vou sentar aqui numa cadeira, vou pegar a minha prancheta e o meu laptop, né, meu iPad, o que quer que seja, e vou observar como é que você realiza realmente esse controle de estoque para ver se é tudo isso que você está falando. Esse procedimento que o auditor está fazendo nada mais é do que uma observação. Um procedimento denominado observação. Vamos voltar para o slide então? Que o slide cita uma limitação da observação, é claro, é uma limitação óbvia. Se o auditado sabe que está sendo observado pelo auditor, a tendência é que ele capriche mais no seu processo. Lógico, ele não vai errar com o auditor ali olhando. Ah, mas esse aí é um problema sério? Não é um problema tão sério, pessoal, porque o auditor mais experiente fica um tempinho ali assistindo o processo sendo executado e daqui a pouco o auditado se distrai e acaba revelando o erro do processo, acaba mostrando para o auditor o erro do processo, tá ok? Então a observação é muito simples. A entrevista ou indagação ou inquérito, o inquérito é uma denominação mais doutrinária, que recentemente uma banca, não me lembro qual era, acho que não era o CESP, mas uma banca colocou numa questão de concurso e eu estou trazendo para a aula, porque também é uma possibilidade doutrinária simples, a gente não vai errar a questão por causa de besteira, né, de coisa assim. O que é entrevista? A entrevista também é um procedimento muito simples, nada mais é do que a elaboração de perguntas, objetivando a obtenção de respostas, claro, para quesitos previamente definidos. A entrevista em auditoria é realizada por meio da elaboração de um questionário, de uma relação de perguntas, de quesitos a serem respondidos pelo auditado. Então o auditor vai lá, vai no auditado, por exemplo, o contador da entidade, né, o responsável pelo setor contábil da entidade, e vai fazer uma série de questionamentos. As respostas podem ser formais ou informais. Entretanto, toda a informação obtida deve, dentro do possível, ser examinada, constatando-se sua efetiva comprovação e veracidade. Aí a pergunta é, professor, existe evidência de auditoria verbal? Pode haver? Pode. O entrevistado diz para o auditor assim, auditor, olha só, eu vou te contar um negócio aqui, mas não conta para ninguém não. E nem anota aí. Aí o auditor, deixa eu anotar. Não, não anota não. Olha, aquele controle de estoque é uma bagunça. Não é bem daquele jeito que eles estão falando, não. Pois bem, o auditor vai tentar, na medida do possível, formalizar isso. Vai dizer, não, vamos colocar isso no papel. Aí o auditado pode dizer, não, não quero. O que o auditor vai fazer? Desistir dessa evidência? Jogar fora a evidência? Fingir que não ouviu nada? Não. Ele vai comprovar essa evidência obtida na entrevista informal por meio de procedimentos adicionais. Procedimentos adicionais. E aí vai uma dica para vocês em relação a procedimentos adicionais, que pode
pegar, às vezes, na prova. Se a banca disser, ou na vida prática, né, mas se a banca disser que o auditor, em outras palavras, não sabe mais o que fazer, sempre que o auditor não chegar a uma conclusão, não souber o que fazer, tiver dúvida sobre se há evidência ou não, o que o auditor vai fazer? Aplicar procedimentos adicionais. Isso é muito importante. Aqui, da mesma forma, o auditor recebeu uma resposta informal, não conseguiu materializar e agora está fazendo o quê? Aplicando procedimentos adicionais para confirmar a informação que ele obteve de uma maneira informal, tá ok? Ficou fácil aqui a entrevista? É um procedimento muito simples realmente. Circularização. Pessoal, a circularização é o procedimento de auditoria que mais cai em concursos. Vou falar até devagar aqui, para caprichar, ó. Mais cobrada em concursos. Ok? É muito importante. Lá na minha página do YouTube, tem até um vídeo de 4 minutos explicando a circularização. Quem tiver um tempinho, dá uma olhada lá depois. Mas eu vou explicar de novo aqui. Vamos ver a teoria primeiro. Circularização ou confirmação externa, na prova pode vir de uma maneira ou de outra, consiste na confirmação junto a terceiros de fatos alegados pela entidade. Ou seja, o auditor vai confirmar fatos alegados pela entidade, perguntando para quem? Para terceiros. Por que terceiro? Porque o primeiro é o auditor, o segundo é o auditado. Quem não está nessa relação é um terceiro, tá ok? Pode ser de 2 tipos, positivo e negativo, a gente vê daqui a pouco. O positivo é aquele que tem o que responder, há necessidade de resposta. Então o auditor fala assim, olha, o auditado, é verdade que o valor que você deve para a empresa auditada, o terceiro, o cliente, é verdade que você deve, como cliente da empresa auditada, deve 500, 600 mil reais para ela? Seja qual for a sua resposta, me responda se é verdade ou não. Já o negativo é aquele pedido que o auditor diz o seguinte, olha, a empresa X que está sendo auditada me disse que você, terceiro, cliente, deve para ela 600 mil. Bom, se for verdade, não precisa me falar nada, mas se for mentira, ou seja, se não são 600 mil, se não deve nada, ou deve menos, ou deve mais, você vai me responder. Então, no pedido de confirmação externo negativo, o terceiro só vai responder em caso de discordância, tá ok? E aí tem mais um detalhe aqui, que o positivo pode ser aquele em branco e o em preto. O em preto é aquele que ele põe o valor, ele cita lá o valor que ele quer confirmar. O em branco é aquele que ele não cita o valor, é aquela perguntinha assim, o terceiro, me tira uma dúvida aqui, quanto é que você deve lá para o auditado? Ele não fala o valor, tá bom? Esse é o em branco. O em preto o terceiro, é verdade que você deve 600 mil para o auditado? Perceberam a diferença, pessoal? Então vamos lá. Acho que tá aqui, ó. Vou mostrar aqui o esqueminha para vocês, é o mesmo esqueminha que eu coloquei no YouTube. Para que vocês entendam para sempre o que é uma circularização. Vamos lá, então. Pegar a caneta preta e vamos lá. Eu disse para vocês que eu tenho um primeiro e o segundo, né? Então vamos lá, eu tenho o auditor e eu tenho um auditado. Vou colocar aqui, ó, empresa, empresa auditada, tá? E entre auditor e auditado, como nós vimos lá no início da aula, há uma relação entre eles. É um acordo de vontades. É uma relação jurídica. O auditado contrata o auditor, por meio de um contrato, para emitir uma opinião independente sobre as demonstrações contábeis. Então, há essa relação, né? E o auditado também tem uma relação com o terceiro. O terceiro, no nosso exemplo aqui, eu vou chamar de cliente. Vamos colocar terceiro. E entre parênteses aqui, ó, cliente. É um cliente
da empresa auditada. Ou seja, se comprou a prazo, comprou fiado, deve para a empresa auditada. Entre auditado e cliente, há uma relação jurídica. Ok? Há uma relação, houve uma relação, há uma relação porque, segundo o auditor, e aí é que a gente começa a falar da auditoria propriamente dita, segundo o auditado, melhor dizendo, a conta clientes, desse cliente específico, nós temos R$600 mil. Segundo o auditor, o cliente, o terceiro, deve R$600 mil para ele. Aí o auditor fala, o auditado, ou empresa auditada, a empresa lá, o teu cliente te deve 600 mil, eu vou confirmar isso aí. Eu vou confirmar, vou fazer uma confirmação externa. Só que tem um detalhe. Entre auditor e terceiro, não há uma relação jurídica. Então aqui, ó, não há essa relação jurídica. Então, se o auditor perguntar diretamente para o terceiro, o que o terceiro vai falar? Auditor, eu não tenho nada a ver com a tua vida e com a tua auditoria. Eu não tenho nada a ver com você. A minha relação é com o auditado. Então, pergunta para ele. O auditor vai falar, tá, mas eu já perguntei. Então, como é que funciona a circularização para você evitar isso? Para você corrigir esse problema? O auditor manda uma pergunta para o auditado, que tem uma relação jurídica com ele, para que esse auditado encaminhe essa pergunta para o terceiro e diga para o terceiro assim, terceiro, o auditor está fazendo essa pergunta para mim. Por favor, responda diretamente a ele. Então vejam que a resposta não volta em sentido contrário. Por quê? Porque se a resposta do terceiro for para o auditado, o terceiro vai ficar com medo de contar a verdade se o auditado estiver mentindo, não é verdade? Então, embora não exista essa relação jurídica de auditor e terceiro, o próprio auditado falou para o terceiro responda diretamente ao auditor. E é por isso que nós denominamos esse procedimento de auditoria como circularização, porque o pedido circulariza. Né? O pedido vai dar uma volta até voltar para o auditor e aí o auditor vai conseguir chegar à sua conclusão. Aí começa a dúvida. Professor, mas e se o terceiro não responder para o auditor? Bom, ele pode não responder. Às vezes é um pedido de confirmação negativa que ele não precisa responder, ele só precisa responder se ele não concordar com as informações. Ok. Mas vamos supor que ele não responda porque não quis responder. Falou, eu não tenho nada a ver com essa história, eu não vou responder. O que o auditor vai fazer? Bom, o auditor vai fazer, como eu já falei para vocês lá atrás, vai aplicar procedimentos adicionais. Já que ele não conseguiu assim, adicionais ou complementares, já que ele não conseguiu por meio da confirmação externa, ele vai tentar de outra maneira, ok? Ficou fácil entender isso aqui? Então, essa circularização é, como eu falei aqui, o procedimento de auditoria mais cobrado em provas de concursos. Professor, e o segundo mais cobrado? Está aqui, ó. Vou anotar aqui, ó. Segundo mais cobrado. Revisão analítica. Segundo procedimento mais cobrado é a revisão analítica. Deixa eu ver se tem folha em branco aqui. Não tem. Revisão analítica ou procedimentos analíticos. Prestem bem atenção que é muito fácil de entender isso aqui. Olha só. A revisão analítica ou os procedimentos analíticos objetivam verificar o comportamento de valores significativos. Valores significativos, valores maiores, mediante índices, quocientes, quantidades absolutas ou outros meios, com vistas à identificação de situações ou tendências atípicas. A gente não está formando auditores aqui na aula. O que a gente quer aqui é que o aluno acerte a questão de prova. O objetivo do concurseiro é esse. Então, para acertar uma questão de procedimento de auditoria, é importante que o aluno entenda como é o procedimento, porque nem sempre a banca vai usar expressões-chave, expressões já batidas, e também conhecer as expressões batidas. Se a banca utilizar, ele vai acertar. Por exemplo,
Quando eu falo que o objetivo do procedimento é identificar situações ou tendências atípicas, não tem dúvida, eu estou falando da revisão analítica ou dos procedimentos analíticos, ok? As novas normas de auditoria, NBCTA 500, por exemplo, diz que os procedimentos analíticos consistem em avaliação das informações feitas por meio de estudo das relações entre dados financeiros e não financeiros. É outra expressão-chave que a gente pode encontrar nas provas, é o que a gente normalmente encontra, ok? Essa é a revisão analítica. Eu costumo dar um exemplo. Vamos para a primeira questão, que eu vou... Só um segundo. Não, a primeira questão não é sobre revisão analítica. Eu vou ter que usar esse cantinho de página aqui. Vamos prestar atenção aqui que eu vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo pessoal de vocês para poder mostrar o que é revisão analítica. Vamos supor que eu tenha... Isso aqui é uma linha do tempo. Eu tenho os meses aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Né? Janeiro, fevereiro, março, abril, até setembro, ok? E eu resolvi, eu como auditor das minhas contas pessoais, né, das minhas contas lá na minha casa, eu resolvi que eu vou verificar o comportamento desses valores significativos lá de casa, que é a minha conta de luz. Eu vou verificar esses valores ao longo do ano, para poder identificar situações ou tendências atípicas. No mês de janeiro, eu identifiquei que a minha conta de luz, eu vou chutar aqui, tá, pessoal? Sei lá quanto a gente gasta, vocês gastam de conta de luz. Eu sei quanto eu gasto, mas não vou contar, não. R$100. Em fevereiro, 110. Em março, R$90. Em abril, 120. Em maio, R$400. Opa! Aí vem já um alerta para o auditor. Vocês, como auditores das contas pessoais de vocês, já diriam o seguinte: o que aconteceu em maio? Se os valores, o comportamento dos valores vinha numa linha, num sentido, e de repente subiu. Né? De repente eu tinha uma média aí de 100 e de repente eu estou com 400. O que pode acontecer? Provavelmente tenha acontecido aqui uma situação ou uma tendência atípica. Um exemplo de situação atípica: aquele cunhado de vocês que frequenta a casa, aparece lá de vez em quando precisa de um favor, ou então tem muito tempo sobrando e passa um mês na sua casa, resolveu passar um mês lá. E aí ele toma banho demorado, fica direteiro no ar-condicionado, a conta de vocês saiu de 100 e foi para 400. Essa seria uma situação atípica. Exemplo do cunhado. Situação atípica. Por que que é uma situação? Porque é temporário. Mês que vem o cunhado vai embora, a conta de luz volta... Tá em vermelho, tá? A conta de luz volta para 100. Depois 90, depois 120, enfim, voltou ao normal. Então aquele aumento foi uma situação atípica. Entretanto, pode ser que no mês seguinte a gente continue com contas altas, 420, 380, 400. Aí a gente pode dizer o quê? Não foi uma situação atípica, foi uma tendência atípica. Isso quer dizer, por exemplo, que realmente aumentou a conta de luz, sei lá, não é culpa do coitado do cunhado que foi lá, tá bom? Aumentou, realmente daqui para frente é só isso aí. Essa, então, é a explicação da revisão analítica, as expressões-chave e como é que funciona. Vamos para algumas questões agora sobre testes e procedimentos de auditoria e vamos dar um intervalo, então, daqui a pouquinho a gente volta, não somam, voltem, e a gente volta para as questões e continua a nossa aula até o final, tá bom? Um grande abraço e até daqui a pouquinho.